Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo a gente aqui no Manual do Brasil, nosso papo reto de hoje. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro Rodrigues. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vou começar falando para você apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. E não esquece de apertar o sininho. Isso é muito importante para você receber as nossas notificações sempre que a gente lança novos vídeos por aqui. Eu tenho um prazer enorme de receber hoje a advogada Luna Barroso. Eu teve uma polêmica na internet essa semana que a gente está fazendo essa entrevista no Monark, do podcast, Flow Podcast, né, que falou uma coisa sobre o nazismo. E a Luna escreveu um artigo muito interessante que saiu no jornal o Globo. E eu li e falei, caramba, a gente precisa bater um papo aqui para ela explicar para a gente o que envolve essa liberdade de expressão, as liberdades em geral, né, explicar o que está em discussão e o que o mundo moderno vê sobre isso. Tá? Então, Luna, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria primeiro que você se apresentasse para a gente entender quem é você. Obrigado. Então, em primeiro lugar, Pedro, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa do canal. Eu acho que é realmente uma iniciativa muito importante de aproximar as pessoas dessas pautas do dia, de trazer esses assuntos para o cotidiano e conversar sobre eles de uma forma franca, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Bom, e meu nome é Luna, como você antecipou, eu sou mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou começar agora o meu doutorado na Universidade de São Paulo, também em Direito Constitucional, e eu também sou advogada na área de Direito Público. Então, no meu mestrado, eu pesquisei liberdade de expressão e democracia na era digital, então, um pouco eu pesquiso esses temas, e no doutorado eu vou continuar nessa linha. Então, esse é um assunto pelo qual eu tenho muito interesse e eu acho que tem muitas coisas acontecendo que a gente pode conversar aqui hoje e vai ser uma entrevista muito bacana. Legal. Tudo para quem não acompanhou, né? Eu acho que nessa semana todo mundo deve ter acompanhado a polêmica que aconteceu, né? O Flow Podcast, que é o podcast mais ouvido do Brasil, estava entrevistando dois deputados federais, a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, e numa hora da entrevista que durou mais de 4 horas, né, o youtuber e o apresentador do podcast, né, o entrevistador, que era o Monark, falou, né, que as pessoas deveriam ter a liberdade, né, usando a liberdade de expressão, de defender, né, de criar, por exemplo, um partido nazista. Né? E, óbvio, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, né, defender ou banalizar, né, o nazismo ou qualquer outro tipo de preconceito. Eu acho que o nazismo a gente está usando porque foi o exemplo do dia. Mas o racismo, o machismo, a misoginia, a homofobia são preconceitos horrorosos. E aí a gente cai nessa questão da liberdade, que é um conceito amplo pra caramba, né, e que é mutável, que é fluido. Né? Como é que você vê essa liberdade de expressão irrestrita, né, que era o que o monarca, na verdade, ali naquele momento, estava defendendo. Estava defendendo que qualquer pessoa teria uma liberdade irrestrita a tal forma, né, de se criar um partido nazista no Brasil. Como é que você vê essa polêmica dentro do seu estudo, da sua pesquisa que você faz sobre liberdade de expressão? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, como você antecipou, as afirmações foram muito problemáticas pela forma e pelo conteúdo que elas foram abordadas no programa. Eu acho que o primeiro ponto importante de partida assim, é saber que a liberdade de expressão ela é um direito fundamental que é um meio e não um fim. Você não protege a liberdade de expressão simplesmente por proteger a liberdade de expressão, como seria, por exemplo, com a vida. Você protege a liberdade de expressão porque ela é um meio para realizar outros direitos fundamentais ou outros objetivos fundamentais das democracias. Então, a partir do momento em que a liberdade de expressão é usada como um meio para alcançar fins que não promovam a democracia, ela perde a sua finalidade. Então, essa ideia de que a liberdade protege todo e qualquer discurso, ela é imprecisa e, na minha visão, prejudicial para a democracia. Então, só para contextualizar, por que historicamente as democracias protegeram a liberdade de expressão, né? Tem 3 grandes fundamentos para isso. O primeiro deles é a proteção ao livre mercado de ideias, ou seja, a lógica ou raciocínio de que
se você tem um livre mercado onde todo mundo pode falar as suas opiniões, por mais erradas que elas sejam, essas ideias no livre mercado, no embate entre elas, você vai chegar à verdade. Então, o livre mercado depura, separa o que é falso do que é verdadeiro, e disso sai a verdade. E se você não tem esse livre mercado, você não consegue chegar aos melhores resultados, ao maior conhecimento e etc. Esse é o primeiro e mais antigo fundamento para a proteção da liberdade de expressão. O segundo fundamento é a proteção da dignidade humana e da autonomia, ou seja, a ideia de que as pessoas só se realizam plenamente ou integralmente quando elas podem manifestar as suas opiniões, as suas ideias, as suas propostas de governo, as suas propostas políticas, enfim. Então, essa é uma dimensão individual da liberdade de expressão, de que as pessoas têm que se expressar porque senão elas não são totalmente autônomas. E o terceiro fundamento, e talvez o mais importante para a nossa conversa de hoje, é a realização da democracia. A ideia de que é só por meio de debates francos, onde todo mundo pode participar, onde você não precisa ter estudado, onde você não precisa ter determinada opinião, qualquer um pode participar do debate. E aí, esse livre debate, ele informa o eleitorado, né? Então, ele leva a votações melhores e mais informadas. E um segundo grande papel dentro de democracia é o papel de legitimar a atuação do Estado. Porque se os cidadãos acham que o governo está filtrando o que eles leem, o que eles escutam, a democracia perde a sua legitimidade. Você não tem confiança para formar as suas opiniões e dar o seu voto a alguém. Então, esses são, historicamente, os 3 fundamentos para proteger a liberdade de expressão. Mas, a partir do momento em que você tem uma mentira deliberada, o livre mercado de ideias não vai resolver. O livre mercado de ideias não protege uma mentira deliberada, ele protege o erro, mas não a mentira deliberada. A partir do momento em que você usa o discurso para atacar a dignidade de alguém ou para oprimir alguém, você também não protege a dignidade. Então, enfim, há momentos em que o abuso da liberdade de expressão ataca os próprios fundamentos que justificam a proteção dela. E é aí que talvez você tenha que ter um tipo de regulação. O que você está me dizendo, quer dizer, a liberdade de expressão ela não pode ser, como qualquer outro princípio, interpretado de forma irrestrita. Se você tiver a liberdade de forma, quer dizer, numa sociedade, você sempre vai acabar restringindo de alguma forma. Então, a gente não pode fazer um discurso, ter liberdade de expressão, de incitar um homicídio, né? Ou a gente não pode ter a liberdade de expressão de incitar um determinado preconceito, né? Agora, esse conceito, Luna, ele é muito fluido, né? Porque antigamente a gente pega assim, por exemplo, o programa dos Trapalhões, né? Tinham piadas ali que eram piadas politicamente incorretas e incorretas mesmo, piadas de mau gosto. Mas as pessoas, naquele momento, talvez a sociedade aceitava aquilo com uma certa liberdade de expressão nos Trapalhões fazerem. Como é que você vê essa evolução da liberdade de expressão e se ela acontece realmente? A gente pode mudar, quer dizer, uma coisa hoje é liberdade de expressão e ok, e amanhã pode ser errado. Como é que você vê isso na nossa sociedade hoje? Eu acho que 2 pontos aqui. Pedro, quando a gente está falando de princípios, eles têm essa conotação mais genérica e mais abstrata, e eles são adaptados de acordo com a evolução da sociedade. Então, o que o princípio da liberdade de expressão significou em um momento histórico, não significa que ele sempre vá significar a mesma coisa. A sociedade evolui, graças a Deus, eu acho que sempre para melhor, embora a gente tenha alguns momentos de regressão. Então, esses princípios acompanham a evolução da sociedade e como você interpreta esses princípios, como você aplica esses princípios a casos concretos, isso evolui junto, né? Nenhuma sociedade está parada no tempo. E, em segundo lugar, eu acho que, especificamente no caso da liberdade de expressão, ela muda de acordo com a tecnologia, né? A tecnologia de comunicação. Então, quando você tinha um momento histórico em que o espaço de manifestação era só a praça pública, era só um café, isso era uma coisa. Depois você evolui para rádio, para jornais impressos, a liberdade de expressão era outra coisa. E hoje em dia, a gente vive em um mundo de redes sociais, plataformas digitais, que tem muitos benefícios para a liberdade de expressão, também traz novos desafios importantes,
mas não dá para dizer que a liberdade de expressão que existia na época de rádio, televisão e jornal deve ser a mesma, ou deve ser aplicada da mesma forma a um mundo em que a gente tem redes sociais e plataformas digitais. Perfeito. E, Lu, entrando mais especificamente na questão da polêmica e do programa, por que você vê que não seria uma liberdade de expressão, né? Ainda mais aqui no Brasil, eu queria que você explicasse um pouquinho mais até o papel do STF nisso, que já determinou, né, que é um crime, quer dizer, aí você explica para a gente por que o que ele falou ali, quer dizer, defender nazismo ou a homofobia ou qualquer outro tipo de preconceito, no Brasil seria inclusive ilegal, né? Como é que funciona isso, né? A gente não pode defender uma coisa que é contra a lei, né? Como é que fica essa liberdade? Ótimo. Pedro, eu vou só recapitular um pouco um ponto que eu tentei trazer no meu artigo. Eu acho que tem duas questões aqui. Uma é o que aconteceu no programa especificamente e por que eu acho que isso está errado. E aí eu passo para isso depois. Mas antes disso, e que eu trouxe do meu artigo, né, é que há um debate mais complexo, mais profundo e muito mais sofisticado do que o que foi transmitido naquele programa sobre o que é a liberdade de expressão dentro da democracia e quanto de proteção as democracias devem dar a esses discursos mais radicais ou a discurso de ódio. E aí eu apresentei, né, no artigo que a democracia, o título, né, o termo, ele designa uma ampla variedade de arranjos de organização institucional e social. Em comum, todas as democracias têm soberania popular e igualdade política formal. O que significa isso? Em qualquer democracia, soberano é o povo e ele manifesta essa soberania pelo voto, isso é a soberania popular. E o segundo elemento é a igualdade política formal. Então, todo mundo pode votar, você não tem uma distinção, por exemplo, só homem vota ou só vota quem ganha acima de determinado valor. Então, todos podem votar e os seus votos têm igual valor. Esses são os dois elementos, digamos assim, que estão presentes em todas as democracias. Fora isso, você tem eixos ao longo dos quais as democracias variam. Você tem democracias, e aí os dois eixos mais importantes, digamos assim, para o papel da liberdade de expressão, é de democracias procedimentais e substantivas, esse seria o primeiro eixo, e o segundo eixo, democracias libertárias e militantes. Qual é a grande diferença entre essas classificações de democracia? As democracias procedimentais, elas dão mais peso às regras do jogo democrático. Então, as regras eleitorais, a contagem de voto, a instituições que supervisionem eleições livres, periódicas, elas não se preocupam tanto com o resultado substantivo dessas eleições. Tá? Essa é a primeira categoria. A segunda categoria de democracias substantivas, além de garantir as regras de jogo, eleições periódicas e livres, elas também se preocupam com os resultados substantivos. Então, com a proteção de direitos fundamentais, inclusive de minorias, independentemente da vontade da maioria manifestada em votos. Então, muitas vezes isso significa cortes constitucionais mais fortes que podem invalidar leis do Congresso Nacional, do Executivo e etc. Então, elas se preocupam com o resultado desses procedimentos eleitorais e não só em garantir essa formalidade do procedimento. As democracias substantivas, como já deve ter dado para perceber, elas admitem maiores restrições à liberdade de expressão para promover esses resultados substantivos. Então, elas vão dizer, eu não posso defender uma liberdade de expressão absoluta, porque se eu estou ofendendo uma minoria, isso tem um efeito opressor. Eu estou excluindo ela, basicamente, do debate público, né? Porque se ela vai ser ofendida, ameaçada, perseguida, ela não vai participar livremente. Então, essa ideia de que vale tudo na liberdade de expressão não é aplicável em democracias substantivas. Tá? E aí o exemplo que eu dei no meu artigo é de discurso de ódio e aí a diferença de tratamento dessa matéria nos Estados Unidos e na Alemanha, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma visão mais procedimental, mais libertária da liberdade de expressão. Então, lá, eles admitem esse tipo de discurso, né? Lá é muito
tradicional apontar, por exemplo, para manifestações da Ku Klux Klan, porque inclusive, eles acho que nos entendem... Estados Unidos existe, eu acho que existe, inclusive, associações nazistas. Quer dizer, o sujeito, que você está falando, ele entende que a liberdade de expressão, nesse ponto, para ele tem um peso maior, é isso? E eu acho que numa lógica de que, se essas ideias são confrontadas à luz do dia, é melhor. Você tem um debate mais franco e uma conversa mais sincera. Porque se você proíbe essas manifestações, essas ideias, elas vão para um mundo subterrâneo e ali elas se radicalizam. Eu acho que essa é a premissa deles. Eu não estou concordando com essa premissa, mas essa é a premissa de quem defende essa visão mais libertária da liberdade de expressão. E muita gente, Pedro, eu acho que é importante a gente dizer isso, que defende essa visão é progressista ou não necessariamente concorda, evidentemente, com essas manifestações, mas tem uma visão prática de que a gente resolve melhor com um discurso aberto do que com um discurso proibido. Tá? Então, esse é o posicionamento dos Estados Unidos. Na Alemanha, e eu acho que aqui o Brasil se aproxima mais da Alemanha, eles têm uma visão mais substantiva da liberdade de expressão. Então, lá eles admitem, por exemplo, restrições ao discurso quando ele viola a dignidade da pessoa humana, a honra, como acontece aqui no Brasil, e você saberá disso. E lá eles também proibiram partidos nazistas historicamente. E aí, é claro que tem um contexto histórico da Alemanha, né? Eles passaram por todo esse trauma, então eu acho que tem essa carga histórica, mas tem também essa visão mais sensível da liberdade de expressão, de que não vale tudo, porque isso pode produzir resultados ruins. E aqui é difícil você julgar um país estando de fora, né? Claro. Como é difícil você julgar uma entrevista assistindo só um pedaço. Mas os Estados Unidos estão passando por um momento muito difícil, de muita polarização. Eu acho que todo mundo testemunhou isso na invasão do Capitólio e eles ainda não conseguiram se reestruturar. Então, talvez agora seja o momento de olhar e pensar, será que esse raciocínio deu certo? Será que está funcionando? Será que lá o debate está franco mesmo? Onde pode falar tudo? Olhando de fora, eu acho que não. Então, eu acho que basicamente são essas visões. Então, existe esse debate. Esse debate ele é complexo, ele é sofisticado, muito mais do que transpareceu no programa e muito mais do que qualquer um dos participantes que falaram essas afirmações muito problemáticas conseguiram transmitir. E, além disso, eu acho que tudo é forma, né? A forma como você fala as coisas, a sensibilidade que você mostra ao tema. Então, eu acho que isso pesou no caso deles. E aí, para voltar para a sua primeira parte da pergunta, né, por que isso é crime no Brasil? Em primeiro lugar, aqui a gente tem uma visão mais substantiva da liberdade de expressão. Então, aqui, violação à imagem, à honra, mesmo a proporcionalidade, a intimidade, enfim, podem ser usados como fundamentos para restringir a liberdade de expressão. E, mais do que isso, o Supremo tem um caso clássico chamado caso Elvanger, que, salvo engano, foi julgado em 2003, em que eles reconheceram que os discursos nazistas ou antissemitas ou que negassem o Holocausto caracterizavam um crime de racismo. Então, eles deram uma interpretação mais abrangente para o termo de racismo e disseram que essas manifestações incorreriam nesse crime. E aí, mais recentemente, eu acho que é interessante falar disso, teve um outro caso que também foi muito debatido, que foi o da criminalização da homofobia, que também entrou nessa mesma lógica de racismo, né? Partindo da premissa de que a liberdade de expressão não pode ser usada como um vale-tudo para você ter discursos homofóbicos. Então, também seria crime aqui no Brasil esse tipo de discurso. Perfeito. E Luna, a gente vê, então, você está me dizendo que, na verdade, a liberdade de expressão ela vai ter duas interpretações. Ela vai ter uma interpretação de acordo com a geografia, né? Então, os Estados Unidos têm uma visão sobre liberdade de expressão. Eu sempre lembro daquele filme The People Against Larry Flynt, né? O Povo contra Larry Flynt, que eu acho que todo mundo devia assistir, quiser entender um pouco da liberdade de expressão nos Estados Unidos, é um filme muito interessante. Mas ele também vai variar de acordo com o tempo. Então, também existe uma questão temporal. E, na verdade, nesses dois países, eu não sei se em outros países também deve ser assim, eu acredito que sim, os Supremos Tribunais Federais e as Supremas Cortes, que são as instituições
que devem falar, né, interpretar não só a lei, como a lei e a sociedade, né, que vão dar essa palavra final. Você acabou de colocar, eu concordo com você, os Estados Unidos precisam rever. Então, não tem problema nenhum a gente rever o nosso conceito de liberdade de expressão. E como você vê essa revisão nesse momento de internet? Porque, como você colocou, a liberdade de expressão tem uma história, né, uma interpretação histórica do momento dela, mas hoje, o problema que a gente vive, nós aqui estamos nos comunicando. Quer dizer, eu tenho no meu canal, meus inscritos, eu tenho responsabilidade de comunicação, né? E eu não sou um jornalista. Como é que você vê essa defesa da liberdade de expressão e a liberdade de expressão nesse mundo digital, nessa revolução digital que a gente está vivendo? Ótimo. Pedro, quando a teoria da liberdade de expressão foi pensada, né, ela foi pensada para um cenário de escassez de informação. Então, em um cenário em que, para um cidadão comum participar do debate público, era muito mais difícil. Ele participava, talvez, em demonstrações públicas, né, na praça pública, comparecendo fisicamente ao lugar. Ou então você tinha rádio, TV e jornais impressos, mas tudo isso você dependia de meios escassos, então, por exemplo, de uma frequência de rádio, de um canal de televisão, ou de recursos financeiros elevados, né? Não é qualquer um que pode imprimir um jornal, montar uma instituição e tal. Então, nesse momento, era um momento de escassez de informação. Você tinha os principais veículos de mídia e era isso, e as manifestações públicas. Nesse momento, a principal ameaça à liberdade de expressão vinha do Estado tentar cooptar essas empresas ou sancionar essas empresas se elas publicassem algo desfavorável. Esse era o cenário. E nesse cenário, a proteção à liberdade de expressão era muito mais robusta, porque você não queria o Estado controlando o que podia ser dito e o que não podia ser dito, até porque ele tem interesse direto, né, no resultado do debate público. Podia ter, na verdade, até uma proteção contra o autoritarismo do Estado. Se o Estado, quase uma imprensa livre, a imprensa livre ela vai lutar contra esse autoritarismo. Então, a liberdade de expressão era basicamente garantir que nós não teríamos, nas sociedades, um Estado autoritário que calasse ou não deixasse verdades serem faladas. É basicamente isso. Perfeito, exatamente. A imprensa livre é o quarto poder, né? Em qualquer democracia. É ela que controla todos os outros. E, a partir do momento que ela deixa de ser livre, ela vira uma instituição que simplesmente valida o que está sendo feito pelo Estado. E isso é muito problemático. Então, nesse momento, fazia sentido uma defesa mais robusta, mais sólida da liberdade de expressão. Passa para era digital, mais recentemente, a partir de 2011 e talvez depois de 2016 tenha sido a virada de chave, as plataformas digitais e as redes sociais revolucionaram completamente essa dinâmica. Você não depende mais de jornais impressos, inclusive passam por uma crise. Você não depende mais das rádios e dos canais de televisão. Muita gente ainda assiste, é claro, mas agora qualquer um pode participar do debate público. Qualquer um pode publicar qualquer coisa na internet. E aí você, então, tem uma proliferação de informação. O problema não é mais escassez de informação. O problema agora é a informação demais. Só que qual é o problema disso? 2 principais. Quando você tinha veículos impressos ou rádio e canais de televisão, isso eram empresas que poderiam ser identificadas e que tinham conselhos editoriais que faziam um controle mínimo de qualidade do conteúdo mesmo, para saber se o jornalista tinha de fato apurado os fatos que ele estava afirmando que eram fatos, se tinha alguma coisa ali que era racismo puro e simples ou homofobia pura e simples, enfim, você tinha algum tipo de controle editorial, de controle redacional. Fora isso, você tinha mecanismos de responsabilidade civil. Então, se um jornal publica alguma coisa deliberadamente falsa, ele tem que pagar a indenização e etc. Então, isso equilibrava, em democracias, é claro, isso equilibrava um pouco ali os interesses. Tinha os seus outros problemas, tá? Mas, enfim, equilibrava um pouco e evitava que os jornais publicassem mentiras notórias. Com as redes sociais, você deu voz a minorias, você deu voz a resistências em partidos em países autoritários. Então, isso é muito positivo. Mas agora, eu posso entrar na internet agora e inventar o que eu quiser. Não vai ter nenhum controle
redacional, nenhum controle editorial sobre a veracidade daquele conteúdo ou para avaliar se aquele conteúdo é uma ofensa pura e simples. Então, agora qualquer um pode dizer qualquer coisa, para bem e para mal. Essa é a primeira grande questão. E fora isso, nesse mundo de escassez de atenção, porque agora a gente tem informação demais, a briga pela atenção de quem vai ler, tende a prevalecer aquele conteúdo que seja mais atrativo, que é aquele conteúdo mais polêmico, mais combativo, mais emocional, que apela aos nossos instintos mais tribais. Então, enfim, essa nova dinâmica, ela é positiva, porque agora todo mundo pode participar do debate público, mas ela traz novos desafios, porque agora você não tem nenhum controle de nada que é publicado, pelo menos não antes de ser publicado, e você tem essa disputa feroz por atenção. Você está passando na comunicação o mesmo movimento que você está passando em vários outros setores, que é a descentralização, né? Exatamente. Tudo isso que você vê, a internet está descentralizando uma série de coisas, dentre essas coisas, o próprio conhecimento, né? Que antes, como você colocou, era centralizado num único órgão, né? Vamos dizer que era a imprensa impressa ou não. E aí, mas essa sua fala, pode falar, desculpa. Não, só ia aproveitar o seu gancho, desculpa, mas é porque essa ideia de descentralização, eu concordo com você, né? Descentralizou, porque agora todo mundo pode participar, mas aí de uma outra ponta, e aí que também torna o debate mais complexo, teve uma centralização em poucas plataformas. Assim. Né? Então, você tem poucas grandes plataformas que têm termos e condições próprios, e elas controlam o que elas não é que elas controlem, porque elas não têm como ver tudo, mas elas definem pelos seus termos e condições o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, teve essa descentralização, mas em poucas plataformas que têm as suas próprias constituições, digamos assim. Perfeito, você descentralizou o conteúdo, né? Porque hoje qualquer pessoa é um gerador de conteúdo individual, mas a distribuição desse conteúdo, de certa forma, ainda está concentrada, né? E quando você falou antes, eu acho que a gente vai levando a conversa para outro caminho, que também é interessante, que é o seguinte: o que a gente estava falando de liberdade de expressão, que foi a interpretação do Monark lá no programa, né? Que pode ser uma liberdade de expressão de defender simplesmente uma ideia idiota, que é o que ele estava fazendo no final, defendendo uma ideia idiota, que antes era muito mais difícil. Porque era muito mais difícil, você tinha que achar um cara para publicar a sua ideia idiota, você tinha que ir gastar dinheiro. Hoje o cara pega um celular, tem lá X milhões de pessoas e fala uma ideia idiota. Esse é um ponto. O que você está me falando também é o seguinte: a gente hoje tem um outro risco, que são as informações falsas, né? Que também é um problemaço que a gente vai ter que enfrentar. Né? Como é que você vê hoje, que eu acho que foge até a liberdade de expressão? Eu não diria que a liberdade de expressão você divulgar e disseminar na internet informações falsas. E acho que isso é um problema também, você pode também dizer com mais precisão do que eu, não é uma jabuticaba brasileira. Em várias partes do mundo a gente está tendo essa discussão. Como é que você vê essa discussão da liberdade, né? Inclusive do cara mentir, difamar alguém, não sei, divulgar e criar notícias falsas? Ótimo. A resposta fácil é: a mentira não está protegida pela liberdade de expressão. Ou a mentira deliberada, ela definitivamente não está protegida pela liberdade de expressão. Por que sempre houve, mesmo antes dessa história, né, de fake news, uma restrição em controlar a veracidade das informações? Porque, em primeiro lugar, em democracias, as democracias são plurais. Né? Você tem verdades subjetivas que vão mudar de pessoa para pessoa. Então, aqui a gente está falando de visões religiosas, visões políticas, visões filosóficas. Você não quer ninguém dizendo que uma está certa e outra está errada. E, além disso, quando a gente está falando de verdades objetivas, que são aquelas que podem ser provadas verdadeiras ou falsas, você também não quer muita interferência do Estado aí dizendo o que é verdadeiro ou falso. Quando isso acontecia em menor escala, na época de jornal, rádio, televisão, a balança pesava para talvez uma abstenção de regulação desse tema. Porque no equilíbrio ali, isso era residual, isso era menos importante e não justificava o risco de você atribuir ao Estado o papel de árbitro da verdade. Quer dizer, o que você está dizendo só para a gente poder simplificar um pouco, o que você está dizendo nesse passado, o jornal falava uma mentira.
digamos. Era muito fácil outro jornal combater aquela mentira e aquela informação, aquela mentira ser automaticamente autorregulada, né? Então, Exatamente. as pessoas facilmente percebiam que aquele veículo A falou uma mentira e aquilo era abafado. Basicamente essa aí. Dado nesse momento, não precisaria do controle estatal, óbvio, porque o próprio mercado de notícias, vamos chamar assim, se regularia. É isso. Isso, e também porque o jornal tinha incentivos para não fazer isso, porque ele estava sujeito à responsabilidade civil. Então, você, de certa forma, os incentivos estavam alinhados para você não ter uma proliferação de notícias deliberadamente ou sabidamente falsas, porque essas que são as problemáticas. Você também não quer que os jornais só possam publicar alguma coisa quando eles tiverem apurado e confirmado todos os fatos. Não é isso, não é esse o papel da imprensa, senão ela não serve para nada. Então, o controle era só daquela mentira deliberada ou sabidamente falsa, tá? Só que no cenário atual, isso não é mais residual. No cenário atual, isso virou um problema verdadeiro. Você tem pessoas que vivem disso, né, de criar essas milícias digitais, esse termo está na moda hoje, de criar essas milícias digitais que têm esse papel de criar desinformação, de criar notícias sabidamente falsas. Isso virou um problema. Então, agora, talvez as coisas tenham se reequilibrado para justificar algum tipo de regulação. Agora, não é fácil. E tanto não é fácil que nenhuma democracia conseguiu fazer isso ainda. Todas as democracias do mundo enfrentam esse tema, debatem esse tema, e é difícil você encontrar alguma que tenha conseguido regular esse tema ou regular esse tema de uma forma bem-sucedida, porque você também não quer atribuir ao Estado o papel de fazer isso. Então, é muito complexo, e eu acho que a principal distinção que todo mundo tem que ter na cabeça, quando a gente está falando de notícias falsas, primeiro, verdades subjetivas estão sempre fora de regulação. Essa história de religião, de gênero, de filosofia, sociologia, não importa. Quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando de dados objetivos e que possam ser comprovados cientificamente. Então, aquecimento global, vacinas, se eu soltar um lápis, ele vai cair. Esse tipo de verdade objetiva. Então, eu acho que são essas verdades que a gente tem que promover e proteger em um regime que pretenda regular a desinformação. E o problema, Pedro, só para concluir, é que agora a gente não é nem só a desinformação mais o problema. A gente tem outros problemas. A gente tem, por exemplo, a liberdade de expressão sendo usada como uma arma para silenciar. Então, você cria milícias digitais ou trolls, ou você usa bots, né, que são robôs que ficam reproduzindo conteúdo que ataca uma única pessoa. Então, você silencia aquela pessoa por ameaças ou por ataques constantes. Você tem ataques a instituições coordenados, então você mina a confiança naquela instituição. E não necessariamente essas campanhas são mentirosas. Às vezes elas só distorcem alguma coisa. E aí entra a dificuldade. Porque às vezes você só está distorcendo, você não tá inventando uma coisa objetivamente falsa, entendeu? Então essa é a grande dificuldade. E aí você tem, pegando o gancho de novo do podcast, jornalistas, né? Pessoas que não estudaram a profissão de jornalismo, o que não é um problema, né? No Brasil você não precisa de diploma de jornalismo para ser jornalista, que isso fique claro, mas que são movidos por interesses financeiros não transparentes. Então, você tem pessoas que são pagas para pautar essas discussões polêmicas na internet. E aí você cria um espaço público de debate que você tem cidadãos que querem genuinamente participar, mas você tem pessoas movidas por interesses econômicos que você não sabe quais são. Você tem trolls, que são pessoas que ganham para ficar lá publicando e compartilhando essas coisas. Você tem bots, que são robôs. Enfim, então é um cenário novo, é um cenário muito complexo. Não, e é tão complexo, né, Bruno, que eu cada vez que eu vou na internet me impressiona, né? Eu sempre fico lembrando daquela frase do Humberto Eco, né? Que ele falava que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Eu não acho que eu não sou tão alarmista assim. Eu acho que, como você colocou, acho que tem muitos benefícios, mas eu te confesso que me assusta muito, por exemplo, quando eu vejo
grupos na internet, no YouTube, então é demais, promovendo terraplanismo. Eu acho que uma coisa, talvez seja o mais extremo do conhecimento doido que a gente vê por aí, e pessoas que são seguidas, né? E aí, como a gente regula isso? Porque, teoricamente, o cara não está fazendo mal a ninguém sendo terraplanista, né? E também não tem nenhuma, apesar do negócio ser um fato que a Terra é redonda, né? Ou pessoas que pregam que o homem não foi à Lua, né? Tem uma série de canais e de grupos que discutem isso. Até que ponto você acha que essas discussões mais banais vão chegar a um limite que até que ponto a sociedade vai aguentar essas informações falsas? A gente tem que relevar, mas essas informações semi-falsas ou muito doidas, né? Tipo terraplanismo. Até que ponto, qual é o limite disso, você acha? Pedro, eu acho que o grande problema dessas mentiras bobas, né, ou irrelevantes, é que elas fazem parte de um pano de fundo maior e mais problemático, que é de ataque às instituições de produção de conhecimento científico. Então, se elas existissem por si, o problema talvez seria irrelevante. Mas eu acho que elas estão inseridas em um movimento de ataques às instituições científicas, às universidades, a todas as instituições de produção de conhecimento, à imprensa. Então, se a gente for no assunto, na pauta pequena por si, não seria problemático, mas eu acho que inseridas em um contexto mais amplo, eu vejo com preocupação. Porque para o terraplanismo evoluir para um sentimento anti-vacina é um pulo. Porque, na essência, né, eles são a mesma coisa, que é o quê? É a dúvida da academia, né? Vamos dizer assim, a dúvida, você tem uma série de cientistas de estudos astronômicos, astrofísicos e por aí vai, e tem um cara que está dizendo que não tem seguidores. E é o mesmo, na minha opinião, quer dizer, eu acho esse movimento anti-vacina também uma loucura total. Eu fico impressionado como é que em pleno século XXI pessoas não tomam vacina. Tá? Acho que a da Covid é óbvia, né? Mas as pessoas não tomam vacina de sarampo. Cara, é um negócio assim, para mim, é muito surreal. Mas existe, isso nada mais é o que você está colocando, a dúvida da própria academia, né? A dúvida da ciência. Exatamente. Isso é muito problemático, Pedro, porque tem verdades ou conhecimento que você não pode adquirir por você mesmo, né? Então, eu não sou capaz de conduzir um estudo para saber se o aquecimento global existe ou não existe. Eu não sou capaz de conduzir um estudo para saber se a vacina funciona ou não funciona. Isso é um conhecimento técnico que você precisa passar por uma faculdade, você precisa respeitar requisitos científicos para produzir trabalhos sobre isso. E é impossível todo mundo saber tudo de conhecimento técnico. Então, você precisa confiar nas instituições que produzem esse conhecimento. Assim, que se eu andar e bater numa árvore que eu não vou conseguir passar pela árvore, eu consigo testar isso. Mas eu não consigo testar essas coisas. Então, é muito importante confiar nas instituições que produzem conhecimento. Então, essa é a grande dificuldade desse debate, né? De como que você explica para alguém que não participou do estudo que ele tem que acreditar naquilo? Ele tem que acreditar na instituição. Então, desconfiar que alguém foi à Lua, desconfiar do terraplanismo, ele está desconfiando da instituição que pode produzir os conhecimentos científicos. Esse é o grande problema. E que pode ser aplicado a todas as áreas, né? Não só as áreas de ciência técnica, mas as humanas, eu acho que é até mais difícil, né? Que é talvez o direito aqui, a nossa área. É uma área mais difícil porque você tem uma coisa que é mais fluida, né? Você tem conceitos que são mutáveis, conceitos que não são matemáticos, né? Quando as pessoas não respeitam isso, eu acho que, assim, já até caminhando para o nosso final, a gente vai viver agora, né? Esse ano, um ano de polarização aqui no Brasil, né? Um ano talvez marcado por uma certa intolerância, né? Então, acho que, pelo menos, o nosso trabalho aqui, você está fazendo seus artigos, é interessante porque você está trazendo um conhecimento técnico no momento que vai precisar, porque o que a gente mais vê, né, e vai acho, continuar vendo, são monarques, né, para te dar aqui o exemplo de novo do nosso... Que, coitado, caiu, teve uma infelicidade, vamos falar assim, defender uma ideia idiota, um conceito totalmente transmutado, sem ter o conhecimento que você está passando aqui para a gente. Né? Então,
como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como é que você vê, como é que você acha que vai ser, né, esse nosso Brasil, principalmente nesse ano de intolerância e todo mundo querendo ter liberdade de expressão, mesmo para falar a maior asneira do mundo? Difícil, Pedro, difícil. Eu acho que o foco de qualquer iniciativa tem que ser em quem está por trás da produção fraudulenta, né? A gente chama essas notícias de fraudulenta, que o meu orientador, o professor Gustavo Binemboim, ele gosta de usar esse termo em vez de notícias falsas, né? Que são porque fraudulenta você passa a ideia de que você teve um ato deliberado de inventar ou de manipular aquilo. Eu acho que as iniciativas do judiciário e até do legislativo têm que ir atrás dessas pessoas. E não do pobre coitado da ponta que acreditou naquilo e compartilhou aquilo organicamente. Isso é a primeira coisa. Tá? O alvo não são as pessoas que repostam e compartilham acreditando. O alvo O são tiozinho as do pessoas... WhatsApp não é o alvo. Não é o alvo. O alvo é a pessoa que vive disso. E as pessoas vivem disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a gente precisa fortalecer o papel da imprensa, das universidades, das instituições que produzem esse tipo de conhecimento. E, em terceiro lugar, eu acho que a gente tem que tentar levar às pessoas essa ideia de que a liberdade não é um vale-tudo, de que a gente estaria em um lugar muito pior se todo mundo pudesse fazer ou falar o que bem entendesse. Você, às vezes, precisa dar megafone a quem teve a sua voz ofuscada, porque é uma minoria ou porque não teve condições de estudar e etc. Então, eu acho que a liberdade de expressão não pode ser usada como um escudo para falar o que bem se entende e ofender os outros ou mesmo atacar a democracia. Agora, é complicado, é complexo, mas eu acho que o principal remédio, não o único, mas o principal é jornalismo de qualidade e educação digital. Eu acho que essas são talvez as duas principais coisas que a gente precisa investir como país e fortalecer. Luna, muito obrigado. Porque sempre que a gente faz o nosso papo reto aqui, eu sempre peço para o nosso entrevistado, né, indicar para alguém, para o nosso público aqui, um livro, um conselho, quem quiser. A gente tem muitos jovens aqui que assistem a gente. Quem quiser começar na carreira jurídica, na sua área, o que você indica? Pode ser até um livro que não seja de direito, não seja relacionado à liberdade de expressão, mas o que a aluna diria, quer dizer, a aluna de hoje diria para a aluna de 10 anos atrás? Tá. Livro, vou indicar 2. Tá. Eu acho que talvez muita gente já tenha lido, mas para quem não leu, vale a pena. Como as Democracias Morrem, do Stephen Levitsky, que eu acho que é uma leitura obrigatória em ano de eleição no Brasil. E o segundo, uma propaganda pessoal, a minha dissertação de mestrado vai ser publicada em maio pela Fórum, que é Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital. Então, essa aí, com certeza, está recomendado. Mas o que eu diria para aluna de 10 anos atrás, é engraçado isso, Pedro, porque eu dei aula na UERJ, né, para primeiro período. E aí você chega com pessoas que estão começando o curso e às vezes eles falam assim, nossa, mas você sabe tanto. Eu diria e eu dizia para eles, vocês vão ser muito melhores do que eu. Então, às vezes, a gente olha para alguém que está 5 anos, 6 anos na nossa frente e acha que aquilo é inalcançável. Mas não, a gente, com dedicação e empenho, você consegue sentar e aprender e estudar. E você, é claro, tem que olhar para os seus professores como referências, mas não endeusar, não achar que aquilo está fora do seu alcance. Eu acho que tudo você consegue fazer. Então, se eu tivesse imaginado, quando eu comecei a graduação na FGV em 2014, que eu teria feito mestrado, que eu estaria começando um doutorado, eu não ia acreditar. Então, eu acho que é passo por passo, você consegue chegar aonde você quiser chegar com esforço e dedicação. É claro que com educação também, e a gente tem que reconhecer todos os nossos privilégios, e eu tive o privilégio de fazer uma faculdade como a FGV e etc. Mas para quem tem, você consegue. É só sentar e estudar. Luna, muito legal, foi um prazer ter você aqui. Acho que é um tema tão difícil, né? Como você falou, muito complexo, e a gente vai provavelmente ouvir falar muito dele no futuro. Acho que esse evento que aconteceu, essa polêmica que aconteceu, foi importante para as pessoas olharem para esse tema, talvez, com mais cuidado,
né, olharem para essas intolerâncias com mais cuidado, né, olharem principalmente nesse momento que a gente já sabe que vai ter uma polarização, um ano eleitoral difícil. Eu te agradeço, espero que a gente tenha outro dia aqui, né, mais para frente, para discutir outros temas, né, que eu acho que vão ser muito importantes. Então, muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado também, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários e deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui. Valeu e até o próximo vídeo.